Tem uma coisa que é super óbvia, mas muitas vezes a gente não consegue lidar muito bem com isso, que é o fato de que a gente mais vai errar do que acertar na vida. Os bebês levantam e caem várias vezes até eles conseguirem dar 2 passos seguidos. As crianças andam com bicicleta de rodinha por muito tempo até conseguir andar sozinhas. E o cachorro vai fazer xixi no sofá até aprender direitinho onde tem que fazer o xixi dele. Mas os adultos não podem errar. E antes de começar esse vídeo, deixa eu explicar um pouco como eu, Renato, enxergo essa questão dos erros na nossa vida. Não me entenda mal, eu mesmo às vezes tenho dificuldade de lidar com os meus próprios erros. A gente tem sempre aquele receio do julgamento das outras pessoas, tem a questão de lidar com as consequências dos nossos erros. E tem também o nosso próprio julgamento. Ninguém gosta de lidar com a frustração de ter feito algo que não acha correto, que não queria ter feito. Mas tem duas coisas relacionadas a esse assunto que uma vez que eu percebi, isso mudou a minha vida. E mudou a minha forma como eu encaro os meus erros. A primeira coisa é perceber que na vida a gente vai mais errar do que acertar. E a segunda coisa é perceber que os erros, eles definem a gente muito mais do que os nossos acertos. O que eu quero dizer é o seguinte: se você faz algo errado por muito tempo, até o momento que você percebe que aquilo é errado, e daquele momento em diante você passa a fazer diferente, você passou a ser uma pessoa diferente, passou a ser o que você é hoje, então aquele erro te definiu. Quando eu percebi essas duas coisas, eu passei a lidar com os erros de uma forma muito mais natural e passei a enxergar eles como oportunidades para amadurecer e para crescer, para ser uma pessoa melhor. Se é a sua primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renato, ou Hideki. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns erros que eu cometi morando aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 8 anos. Vou contar a história desses erros, dar um contexto do porquê eles aconteceram, como eu evoluí a partir desses erros. E eu espero com isso que, principalmente você que está vindo aqui para os Estados Unidos para morar aqui pela primeira vez, que isso te ajude de alguma forma. De 2006 até 2013 eu dirigia um Palio Fire 1.0 2003 e a partir de 2012 eu dirigi um Focus 2006 1.6, também adorava aquele carro, mas obviamente nenhum daqueles dois carros eram os carros dos meus sonhos. O carro que eu sonhava naquela época no Brasil, por muitos anos eu sonhei em ter esse carro, era o Ford Fusion, que naquela época custava aí no mínimo uns 50, 55 mil reais, mesmo usado. Se vocês conhecem a minha história, vocês sabem que eu vim aqui para os Estados Unidos em 2015 e logo que eu cheguei aqui eu percebi que tinha Fusion usado, seminovo, por 12 mil dólares. E fazendo as simulações de financiamento nos sites de carro, eu via que era uma coisa assim bem mais acessível do que aí no Brasil. Bom, não perdi tempo, fui numa concessionária da Ford, tinha aí um código de desconto da empresa e mesmo sabendo que seria muito difícil conseguir o financiamento, porque eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, eu fui lá mesmo assim conversar com os caras, ver se tinha alguma chance de eu conseguir um carro ali, um carro novo. Aí fiz o test drive do Ford Fusion, adorei, putz, carro animal, muito legal. E aí o vendedor chegou pra mim e falou assim: cara, você não gosta de SUV? E naquela época, assim, eu não imaginava nunca ter uma SUV, isso era totalmente fora de cogitação pra mim. Mas eu falei, ah, claro, com certeza, né, adoraria ter uma. E ele falou pra mim assim: cara, eu tenho uma Ford Edge linda, quer dar uma olhada? E aí, obviamente, eu falei, claro, né, vamos olhar esse carro, vamos ver como é que ele é. Sem intenção nenhuma de comprar, obviamente, eu nem imaginava que seria uma coisa acessível para mim. Então fui lá, fiz o test drive, cara, adorei o carro, nunca imaginei que eu ia dirigir aquele carro um dia. E aí o cara falou assim: pera um pouquinho, deixa eu rodar uns números aqui e deixa eu ver se eu consigo um financiamento para você. Encurtando a história aqui, o cara conseguiu fazer um financiamento para mim, com aquele código da empresa, enfim. Eu tava super eufórico com a possibilidade de sair de lá dirigindo uma Ford Edge. Para vocês terem uma ideia, o Ford Fusion novo no Brasil era por volta de 90 mil reais. E a Ford Edge não saía por menos de 250 mil. Então a Edge era aquele carro de magnata mesmo, assim, sabe? Que nunca passava na minha cabeça um dia poder ter um carro desse. Então quando o vendedor chegou para mim e falou assim: cara, eu consegui, a gente conseguiu aprovar seu financiamento, ele viu na minha cara ali que eu já estava vendido. Ele sabia que ele poderia enfiar a faca ali, poderia cobrar o que ele quisesse, que eu ia pagar aquele carro. E foi basicamente isso que aconteceu. A gente conseguiu fazer um contrato de leasing, onde eu dei uma entrada de 6 mil dólares e mensais de 485 dólares por 2 anos. Obviamente ali naquele momento, no calor do momento, eu não achei que estava tão caro, porque tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e mesmo convertendo saía assim R$1.000 por mês. Eu falei, cara, eu vou dirigir uma Edge, um carro que eu nunca imaginei que eu teria. Então não tive dúvida, fui lá, assinei o contrato, fiz o contrato de leasing. E eu fui perceber que esse negócio não foi muito bom,
depois de um bom tempo, né? Depois de um bom tempo nos Estados Unidos, pesquisando mais aí, conhecendo mais sobre o mercado automotivo, eu percebi que eu estava pagando muito caro. Para vocês terem uma ideia, a Edge custava 36 mil dólares. E hoje eu tenho uma SUV de 7 lugares que custa esse mesmos 36 mil dólares. Diferente da Edge, que eu paguei em 2 anos mais de 17 mil dólares, nessa SUV de 7 lugares que eu tenho hoje, eu pago 375 mensal, mas eu não dei entrada nenhuma, zero. E com isso, meu custo total para esse lease para 2 anos é 9 mil dólares, ou seja, metade do que eu gastei com a Edge lá em 2015. Enfim, sabendo o que eu sei hoje, com certeza eu enxergo como foi um erro ali que eu cometi logo no começo, logo que eu cheguei nos Estados Unidos. Faria de novo? Com certeza faria de novo. Faria de novo porque, cara, como eu disse, era um carro que eu nunca imaginava ter. Não era nem o meu sonho ter aquele carro e eu tive essa oportunidade. Eu sou um cara que adora carros, enfim. E a única coisa que eu me arrependo é o seguinte: eu conseguiria ter uma Edge usada, seminova, de aí uns 3, 4, 5 anos e pagar esses mesmos 17 mil dólares, né? E faria muito mais sentido. Mas por outro lado, eu tive experiências maravilhosas nesse carro, foi muito legal, a gente viajou bastante com ele. Usei cada milha contratada daquele leasing e é um carro sensacional, um carro muito legal. Então não me arrependo não, foi bem vivido, foi meu primeiro carro novo, enfim, foi bem legal. A lição que fica é: se você gosta de carros, você vem para os Estados Unidos, toma cuidado, porque é muito fácil você achar aquele carro dos seus sonhos, aquele carro que não tem no Brasil, ou que tem no Brasil, mas que é super mais caro por aí e aqui é super acessível. Tem Mustang, Camaro, todos esses carros esportivos, eles são acessíveis aqui, mas você pode acabar gastando muita grana que você ou não tem ou você não deveria gastar. No Brasil eu morava em Guarulhos, tinha um bom emprego na zona sul de São Paulo, era um pouco longe, ter que dirigir todo dia, mas pelo menos eu tinha um bom salário e um custo super baixo de vida, então era a combinação ideal para juntar dinheiro, né, para fazer aquele pé de meia. E eu fiz isso por muitos anos, foi muito bom. E um dos benefícios legais que eu tinha também era o ticket de refeição e alimentação todos os meses. Então, com alimentação, com comida, a gente gastava quase nada por mês. Era sempre no ticket de refeição. Isso comendo em restaurantes todos os dias, basicamente. Como vocês podem ver, eu gosto de comer, né? Logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não mudei esse hábito. Sempre almoçando nos restaurantes. Em média, eu gastava aí mais ou menos 15 dólares por dia. Isso dava por mês mais ou menos 330 dólares. Antes de você falar aí que 330 não parece muito dinheiro, lembre-se que eu acabei de falar do carro. 330 dá pra pagar um carro super bacana, uma SUV grande zero, cara. Além disso, muitos casais aqui nos Estados Unidos, com 350 dólares por mês, eles se alimentam durante o mês inteiro só fazendo mercado e cozinhando em casa. Então 330 dólares por mês só com almoço é bastante dinheiro, não é uma coisa para se ignorar não. E aí também com alguns meses aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu percebi é o seguinte: praticamente toda empresa sempre vai ter uma cozinha ali com micro-ondas, pia para você lavar, enfim. E a grande maioria dos americanos, eles trazem uma marmita de casa. Muitas vezes o almoço deles é só um lanchinho, só um sanduíche, então super fácil, faz o sanduíche, coloca no ziplock e traz. E alguns que comem uma refeição um pouquinho maior, traz num potinho, esquenta no micro-ondas, já lava o potinho e já leva para casa. E aí quando eu me liguei que essa torneira estava aberta, que eu estava gastando muito dinheiro com isso, eu passei a fazer igual a eles. Passei a fazer a minha marmita em casa e levar de casa, deixar para comer fora na sexta-feira, comer aquele hambúrguer na sexta. Além de mais saudável, muito mais barato. Uma refeição simples aí, um arroz, feijão, um frango grelhado, sai super baratinho por 2, 3 dólares por refeição. Comparado com 15 dólares dá uma diferença gigantesca. Então fica ligado, se você vai vir para os Estados Unidos, pense em fazer essas marmitinhas para levar para o trabalho. Em 2018, depois de 3 anos já morando aqui nos Estados Unidos, o nosso filho mais velho tinha 1 ano e minha esposa estava grávida do nosso segundo filho. E a gente morava em Chicago Downtown, no centro de Chicago, num apartamento grande de mais ou menos 75 metros quadrados, mas apenas um quarto. Então sempre quando vinha visita, principalmente quando você tem um filho pequeno, vem bastante, vem vó, avô, tio, tia, ficava meio complicado, porque aí eu lá perdi o espaço dele de brincar para colocar o colchão inflável para as pessoas dormir ou para puxar o sofá-cama. Então rapidamente a gente percebeu do porquê que as pessoas que têm filho acabam indo para o subúrbio buscando mais espaço, buscando um lugar maior. E foi isso que a gente fez, a gente se mudou para os subúrbios de Chicago e foi uma das melhores coisas que a gente fez na nossa vida. Eu achei muito legal, eu gosto muito dessa vida suburbana. Como vocês podem ver, eu moro nos subúrbios, então até aí uma decisão super acertada. Uma outra coisa que a gente decidiu fazer também foi, ao invés de alugar lá no subúrbio,
de comprar uma casa. A gente já tinha juntado uma boa grana para dar a entrada numa casa e a gente decidiu que era a hora de comprar a nossa casa aqui nos Estados Unidos também. E aí reverter esse dinheiro de moradia mensal, em vez de ser um dinheiro de despesa, se tornar um ativo, né? Se tornar aí um investimento de longo prazo que a gente está colocando num patrimônio. Até aí tudo acertado, tudo certo. Acho que a decisão de ir pro subúrbio foi boa e a decisão de comprar uma casa também foi boa. O problema foi a escolha da casa. E aí os erros foram os seguintes. A gente escolheu a casa muito rápido. Então eu lembro que a gente decidiu sair de Chicago, a gente decidiu que ia comprar uma casa e dessa decisão até a gente assinar um contrato foi mais ou menos um mês apenas. Não teve aquele tempo de processar, de ver outras casas, de ver mais opções para fazer a escolha mais correta. E com isso a gente acabou comprando uma casa em um condomínio que não era muito bem administrado. Taxa de HOA, que é a taxa de condomínio, similar ao condomínio aí do Brasil, era uma taxa muito cara, era por volta de $400 todos os meses e a contrapartida não era muito boa. Tinha uma piscina ali que a gente só usava em alguns meses do ano em Chicago, porque Chicago é super frio, o aquecedor estava sempre quebrado, então nunca dava para usar muito mais do que 2, 3 meses. E com esses mesmos $400 eles só faziam a grama e o jardim, coisa que aqui em Tampa, por exemplo, eu faço com $120 por mês. Então com certeza estava muito caro. E por último, a gente comprou uma casa sem pensar muito no valor de revenda daqui a uns anos. Essa casa a gente acabou ficando 2 anos antes de ter essa oportunidade de se mudar aqui para Tampa. E nesses 2 anos ela basicamente não se valorizou. A gente teve que fazer algumas reformas dentro da casa, basicamente pintar toda a casa por dentro, porque a cor era horrível, trocar alguns lustres, arrumar alguns pisos. E esse dinheiro basicamente não voltou, porque o preço que eu paguei na casa foi basicamente o preço que a gente vendeu. Então se você pensar bem, a gente meio que saiu no prejuízo aí. Mas com certeza valeu como uma primeira experiência, valeu cometer aqueles erros para ir na segunda casa que a gente comprou aqui em Tampa, não cometer os mesmos erros, né? Essa casa de Tampa que a gente mora hoje, a gente demorou mais ou menos 4 meses para achar ela. A gente tinha critérios bem definidos do que a gente queria, uma decisão muito melhor pensada do que aquela primeira casa que a gente comprou. Tanto que eu tô nessa casa há apenas 3 anos e já se valorizou pra caramba. Ela é basicamente uma casa que atende a gente super bem, uma casa que tem vários quesitos que a gente sempre sonhou. Então não vejo como um rancor não a compra da primeira casa, só uma questão financeira mesmo que não foi muito acertada. Legal, mas a gente teve vários momentos de vida maravilhosos ali, tenho só lembranças boas daquele lugar. No comecinho de 2022 eu comecei esse canal do YouTube e se eu pudesse voltar no tempo eu começaria bem antes, começaria ali por volta de 2016, que foi quando eu comecei a pensar, foi quando eu comecei a amadurecer essa ideia de ser youtuber um dia. Porque se eu tivesse 6 anos de experiência ao invés de 1 ano e meio, eu tenho 1 ano e meio de experiência com o YouTube, com 6 anos de experiência, com certeza hoje em dia eu estaria colhendo muito mais frutos do que comparado com os dias de hoje. Tem um canal que eu sigo, americano, que chama Think Media, que fala sobre YouTube, sobre como crescer no YouTube, enfim. E um dos slogans deles é You just gotta press record, que significa você simplesmente precisa apertar o botão de gravar. E a mensagem que tá por isso é o seguinte, você tem que gravar os vídeos, você tem que fazer os vídeos. Quanto mais você faz e quanto mais você se expõe, melhor você fica. Quanto mais você se expõe aos erros, a errar dentro do YouTube, dentro da plataforma, isso é válido para qualquer coisa, melhor você vai ficar, mais você avança nessa carreira ou em qualquer outra carreira. É isso aí, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se não, que pelo menos você tenha achado esse vídeo interessante. Eu moro aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 8 anos, já estou bastante acostumado a morar por aqui, mas ainda tem algumas coisas que eu não consigo me acostumar, tem algumas coisas que eu não deixo de sentir saudade. Dá uma checada nesse vídeo aqui, onde eu falo mais sobre isso. Beleza? Valeu, galera, um abraço, tchau!